Olá pessoal, mais um vídeo do nosso canal Comunicação é Tudo. E hoje eu quero falar com vocês sobre certamente um tema bastante interessante, que é sobre vocabulário. Parece simples, não é verdade? Quando ouvimos alguém falando com fluência verbal, desenvoltura, e as palavras vão surgindo, brotando, quase que por encanto, dando vazão às ideias, aos pensamentos e às emoções. E será que é fácil conseguir um bom vocabulário? Posso dizer para você, se você praticar um pouquinho por dia, com a técnica e o método que eu vou apresentar para você, num curto espaço de tempo você ampliará significativamente o seu vocabulário. E dessa forma você vai ter naturalmente um encantamento maior com as pessoas, porque o que é vocabulário na verdade? Uma relação de palavras, um rol de palavras que delas eu utilizo quando preciso falar, expressar aquilo que eu quero dizer. E como é que surgem as palavras? A partir de um repertório que eu já tenho armazenado, a partir de um aprendizado que tive. É pergunta simples. Normalmente faço essa pergunta em sala de aula. Como é que você amplia o vocabulário? Normalmente a primeira resposta é lendo livros. Lendo. A leitura te amplia o vocabulário. Claro que ajuda, claro que ela te coloca em conexão com as novas palavras, ela cria uma condição de você saber o que as palavras representam, o que elas significam. Tem também o dicionário. Quão bom é ter um bom dicionário do seu lado. Pode ser um dicionário eletrônico, como eu tenho aqui o Wise, ou lá um Aurélio que seja, mas não é só ter o vocabulário, é usar o vocabulário, pesquisar, ter a curiosidade, até para saber etimologicamente a origem das palavras, o que elas significam. E assim você mais e mais vai se familiarizando com esse recurso extraordinário da comunicação que é a oratória. E o que eu sugiro para vocês então? A leitura, claro, ela por si só nos familiariza, nos facilita, mas ela por si só não amplia o nosso vocabulário ativo. Já que eu falei vocabulário ativo, eu vou explicar. O que é vocabulário ativo? Ativo é aquela palavra que quando eu preciso a palavra vem, ela aparece, surge, ela emerge, ela acontece, e aí a ideia é apresentada pela palavra. Porque há pessoas com dificuldades, é por isso que então se percebe que a pessoa tem dificuldades para encontrar a palavra, para pensar, como se fosse uma pescaria. A pessoa tem a ideia e fica procurando, de repente ela fisga a palavra e expõe o seu pensamento a partir da palavra. Então, o vocabulário ativo é esse, aquele que você usa, que você tem pronto, fácil, que está assim na sua memória, na sua mente, de forma imediata você consegue dizer aquilo que pensa e quer dizer. Vocabulário de reserva é aquele vocabulário que você tem, mas não é muito usual. Quando você está reescrevendo um artigo, está repensando alguma coisa, então você faz um esforço para não repetir palavras e você encontra palavras semelhantes, ou seja, sinônimos, para você colocar naquele mesmo lugar e a frase fica com o mesmo significado. E existe o vocabulário passivo. O que é o vocabulário passivo? É aquele que você conhece as palavras ao ler, ao ouvi-las, porque estão dentro de um contexto na qual você deduz o significado daquela palavra. Mas você não usa, você nunca usou essas palavras. E a técnica nada mais é do que apoiá-lo para transformar em ativo o seu vocabulário passivo. E detalhe, não estou aqui falando de palavras difíceis, palavras complicadas, aquelas palavras que você quer às vezes mostrar uma cultura que na verdade não existe. Estamos aqui falando palavras usuais, essas que aparecem nas revistas, jornais, televisão, internet, essas que você tem contato diariamente. Por isso são palavras comuns, palavras simples. Só que você sabe o que significa, mas não usa. Então, vamos então ver como é que você pode transportar para o seu vocabulário ativo, só para reforçar, o seu vocabulário passivo. São apenas alguns passos simples, mas vão exigir de você um esforço. O esforço é que compensa todo o processo. Algumas pessoas têm falado, puxa vida, como mudou minha vida isso. Eu espero que não só te ajude a aperfeiçoar a sua habilidade de comunicação, para algumas pessoas até transformar significativamente a vida, porque, puxa, como era difícil, né, ter estudar um dicionário. Não estou propondo para você estudar um dicionário. Muito embora seja até prazeroso quando você começa a olhar, já veja uma palavra, já veja outras tantas com significados, palavras que você talvez nunca tenha visto na sua vida, e vai surpreender quantas palavras há nos nossos dicionários, no nosso vocabulário, de maneira geral, no nosso país.
Bom, o primeiro passo então é você, lendo um livro, ouvindo pessoas, identificar, é você perceber quais são essas palavras que você nunca usou. Pegando um livro qualquer, há um texto qualquer. Você vai lendo lá e de repente assim, consiste em um estudo de características e comportamentos que definem tal, de repente surge uma palavra, frenéticos, uma palavra que existe aqui num texto que eu tenho nas mãos. Frenético, o que quer dizer frenético? Tem a ver com uma agitação, tem a ver com algo agitado, algo assim, que tem um entusiasmo, uma coisa frenética, né? Que tem a ver com vivacidade. Né? Então essa é a ideia da palavra frenético. Mas só que você nunca usou essa palavra especificamente. Então a ideia é que você tenha lá um roteiro, um caderno, pode criar, bolar aí um programa aí no seu computador, ou no seu iPhone, ou no seu celular, então faz uma relação dessas palavras. Ou seja, uma relação de palavras que você conhece o significado, mas não usa. Ou seja, uma relação de palavras do seu vocabulário passivo. Tudo bem? Estamos juntos nesse raciocínio? Muito bem. Então o primeiro passo é fazer essa relação. Se você fizer assim um esforço, 5 minutos por dia, você talvez identifique lá muitas palavras por dia. Tem lá já a sua relação. Qual o próximo passo? Você, depois de relacioná-las, vai verificar o seu significado. Aí você entra no dicionário. Ou talvez o significado principal, porque você vai usar aquela palavra com aquele sentido, naquele contexto na qual a palavra, de fato, funciona e serve para você. Então é você verificar o significado daquelas palavras. Depois de ter anotado, inclusive é importante que você anote o significado, até para você ter um contato. Aquela palavra significa exatamente aquilo. No próximo passo, a ideia é que você escolha algumas palavras por dia. 4 palavrinhas por dia, não precisa ser mais do que isso. Sugestão que sejam 4 palavras por dia. Ok, eu tenho uma relação talvez de 20, 30, 50, 100 palavras que eu quero transportar para o meu vocabulário ativo. Então eu vou pegar 4 palavras por dia. Eu vou anotá-las lá talvez num papel qualquer, aqui numa anotação, e você vai colocar esse papel de preferência tipo post-it, porque fica fácil, porque tem a cola, você anota a palavra, pode colocar ali se você trabalha diante de um computador, no seu computador, ou no espelho, no qual você tem um contato a todo momento, na sua mesa de trabalho, para que você tenha acesso a essas palavrinhas. Muito bem, tendo acesso a essas 4 palavras por dia, a ideia, o próximo passo é que você force o uso dessas palavras. Então, só para revisar até agora, você vai anotar as palavras numa relação. Dessas palavras, você vai confirmar o significado. Depois, você vai selecionar dessa relação de palavras 4 palavras por dia. Depois disso, vai anotar no papel e deixá-las num contato visual, para que você possa ser estimulado e, ao ver essas palavras, procure usar. Quer seja falando ao telefone, quer seja conversando com as pessoas ou escrevendo um texto, procure de alguma forma fazer com que essa palavra seja usada, porque você sabe o que significa. Dessa maneira, então, você vai forçar o uso dessas palavras durante aquele dia. E não se espante depois, como num passe de mágica, você vai se surpreender quando você precisar expressar aquela ideia, a palavra que você nunca usou está ali na ponta da sua língua para que você possa utilizá-la. E assim, gradativamente, você vai ampliando o vocabulário, você vai ampliando o uso dessas palavras que eram comuns, mas não eram comuns para você. Por exemplo, olha que garoto frenético, que situação frenética, ou seja, você vai criando condições e vai usando aquela palavra que eu usei aqui como exemplo, a frenética, só para você praticar. Só para ter uma ideia de como isso é útil, faça uma retrospectiva e traga à sua memória quantas palavras você incorporou no seu vocabulário ativo nesse último mês, de 30 dias para cá. É difícil, não é verdade? Pode ser que você encontre 1 ou 2 ou 3, puxa, eu lá ouvindo na televisão, um ator, uma atriz, num filme, eu ouvi uma palavra nova e eu já me familiarizei, já ousei usar aquela palavra. Mas são muito poucas as palavras que nós, de fato e conscientemente, registramos na nossa memória, não é verdade? Vamos então fazer algumas continhas. Aqui simples. Vamos supor que você treine 4 palavras por dia. Tudo bem? 4 palavras por dia? No final de uma semana, deixe fim de semana, só trabalhe durante a semana. 5 dias por semana com 4 palavras são 20 palavras por semana.
Significa então, teoricamente, que no final do mês você teria 80 novas palavras que você incorporou no seu vocabulário ativo. Vamos pensar lá no ano inteiro. Tire 2 meses de férias, ou em algum dia você não fez, vamos lá, que você faça apenas em 10 meses no ano. Teremos, teoricamente, 800 novas palavras incluídas, inseridas no seu vocabulário ativo. É algo muito significativo para quem normalmente tem dificuldades ou não percebe como é que nós podemos ampliar o vocabulário. Mas vamos além disso, vamos pensar que você perdeu 400 palavras, você não treinou, não verificou, não encontrou uma forma de exercitar, que você tenha 400 novas palavras no ano. Posso garantir para você, um pouquinho de esforço, você vai ampliar e muito a sua capacidade de aprimorar continuadamente a sua habilidade de comunicação. É isso que eu proponho para você, espero que você faça. Só tem uma maneira de saber se funciona ou não, e é fazendo. Eu garanto para você, as pessoas que aprenderam, fizeram essa técnica, ampliaram de forma muito significativa o seu vocabulário. E hoje são pessoas com muito mais propriedade, muito mais facilidade para desenvolver qualquer tipo de assunto, mesmo os mais complexos até os mais simples. Espero que você tenha gostado, inscreva-se aqui no nosso canal e, se gostou mesmo, deixa aqui o seu like, compartilhe com os seus amigos. Ficamos aqui e até o nosso próximo vídeo.